Não sei se é pegadinha, mas o pastor falou assim: hoje, olha, não dá para me ministrar, estou rouco. Você não acha que ele está rouco, irmãos? De verdade. A multidão que eu conheço, tá bom, né? Eu sempre pensei que quando você vê uma oportunidade concernente à palavra de Deus, foi Deus que te deu. Amém? Amém. Aí ontem, gente, então tá fugindo aí, né, cambada de Jonas? Não é? Estou falando quando dá oportunidade para você ler, irmão, você dá abertura no culto. Pode fechar um pouco o ganho aqui também, tá? O retorno está bem alto. Aí a pessoa, ai meu Deus, pastor, eu dei um versículo no início do culto. Né? Não é só ler, é um privilégio. Isaías, meu Deus, quanto sermão desse pastor que vem dessa Bíblia. Deixa eu ver se eu pegasse. O profeta que correu para baixo. Deixa isso aqui. Isso quebra aqui, né? Isaías, capítulo 6. Aleluia. Quem ouviu a voz de Deus aqui nesse lugar? Amém. Olha, irmãos, talvez você está cansado, sabe? Às vezes a gente fala assim: irmãos, deixa o diabo. Depois cansaço, você não deixa o diabo. Às vezes, não tem diabo. Talvez você tenha um dia tão cansativo que nós somos mortais, né? O corpo sentiu. O que eu digo, irmãos? Mesmo que você esteja bastante cansado, firma a sua mente na palavra de Deus. Esquece um pouquinho assim o seu cansaço. Firme. Se eu falar que o diabo é que você vem ouvir a voz de Deus, né? Às vezes fala assim, o diabo fala, o diabo não. Não precisa falar, te assustar. Se você estiver cansado, foque no Senhor. Amém? Amém. Isaías 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode repetir isso, igreja? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O barulho das vozes dos serafins fez tremer, fez o quê? Os alicerces do templo, o limiar do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse, até aí, irmãos, versículo 8, né? Eu marquei aqui, versículo 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer o quê? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim, Senhor. Amém? Pode sentar no seu lugar. Engraçado que é um relato do que já havia acontecido. Porque
Se você já viveu uma história, você vai contar essa história. Você vai dizer assim, um dia, por exemplo, o Robert e a Marcinha. O Robert vai falar, um dia, eu estava num lugar, vi a Marcinha. De repente, ela olhou para mim, não é assim? Ou vice-versa. Ou então, cada um tem uma história. Um dia, foi assim que aconteceu um acidente. Eu estava assim, assim e assim. Quer dizer, para contar uma história, tem que ter passado por ela. E Isaías, aqui no capítulo 6, ele narra uma visão que ele teve. Uma visão que não é comum se ter. No versículo do capítulo 1, eu estava folheando e lendo, do capítulo 1 de Isaías ao capítulo 6, até o capítulo 6, Isaías, um profeta bem conhecido, ele estava narrando do capítulo 1 até o capítulo 6, histórias assim, era uma história falando da ira de Deus, era uma história falando do castigo do povo, era uma história falando, parece uns versículos meio bravos, uns versículos meio assim, falando muito assim do juízo, da justiça de Deus. Isaías, ainda nessa época, até o capítulo 6, ele não era conhecido como o profeta messiânico. O que é isso? Quando eu digo para você assim, abra sua Bíblia em Isaías, você pode saber que Isaías é o profeta messiânico, porque ele que profetizou, dentro das suas profecias, a vinda de um Messias para o povo de Israel. Por isso que ele é chamado profeta messiânico. Por isso que ele foi conhecido, mas Deus precisava primeiro fazer um processo na vida de Isaías. Vocês estão entendendo? Primeiro o Senhor tinha que fazer algo na vida de Isaías. E quando se fala no profeta messiânico, a gente fala de Isaías. E até o capítulo 6, parece que Isaías conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele recebia as profecias de Deus, mas parece que ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Porque a gente pode conhecer alguém em dois níveis. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O primeiro nível é, eu conheço de ouvir falar. Quando eu estava em casa, que eu estava no final da gestação de Sofia, e a início assim, mais ou menos, de chegar os dias da tela, me falaram muito do Flávio. E o Flávio, se o Flávio daqui, eu falei, gente, quem é Flávio? Quem é Flávio? Um rapaz que aceitou Jesus lá na igreja. Eu falei, quem é Flávio? Esse menino aqui. Quem é Flávio? Quem é Flávio? Eu só ouvia falar do Flávio. Eu imaginava Flávio de todo jeito, mas não era Flávio esse aqui não. Mesmo peludo, né? Não era assim não, desse jeito não. E o Flávio, quando eu cheguei na igreja, depois de uns bons tempos que eu fiquei fora, de repouso, quando eu cheguei, eu estava sentada na segunda fileira de trás para frente ali, e vi um rapaz mexendo na luz da igreja. Eu fiquei muito bravo. Esse rapaz eu nem conheço, ele está mexendo na luz da igreja. Nossa, aí eu chamei não sei quem, e falei, quem é o dito ali? Aí falaram, Flávio, pastor. Que Flávio? Que Flávio? Não é isso não. Não, pastor, você ficou fora. Igual vai acontecer com a Fabiana, né? A Fabiana já é brava com algumas pessoas que vai vir, amém? E aí, quando eu vi o Flávio, aí eu olhei, o pessoal, é o Flávio, aceitou Jesus, ele está aqui na igreja, vai fazer quase 2 meses, pastora. Eu, hã? Tá bom então. Porque eu ouvia falar do Flávio. E a gente conhece alguém de ouvir falar, ou conhecemos por uma experiência pessoal com aquela pessoa, ou porque você tem um relacionamento, ouvir falar. Quando se vive com alguém, quando se convive com alguém, você conhece aquela pessoa. E podemos conhecer a Deus de 2 formas, igreja: de ouvir falar, porque tem muito crente há 100 anos dentro da igreja, e ele só conheceu a Deus de ouvir falar. E ele fala assim, não conheço Deus, que um dia aceitei Jesus, aí eu fui na igreja, né? Aí eu batizei, aí eu fiz isso, aí eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, aí já tem tantos anos, e quantas pessoas batem no peito? Eu bati no peito e falava assim, há 23 anos servi na delas. Olha essa inovação. Hoje eu falo assim, não vou nem citar isso. Não vou nem citar, porque o tempo não determina nada. Muitas
muitas pessoas convivem tantos anos conjugalmente e lá no final, já passa, se está passando dos 40 anos de casado, às vezes acontecem certas coisas, você fala, meu Deus, eu nunca imaginei. Minha mãe, depois de, irmãos, não sei te falar, não, acho que depois de uns 45 anos de casada, quando os filhos estavam todos criados, toda mãe pensa isso. Quando todos estiverem criados, bem criados, aí eles vão estudar, aí nós vamos ficar juntos com mais tempo, nós vamos viajar, não é assim que a gente planeja? A gente planeja muita coisa, aí minha mãe, meu pai planejar, depois de 40 e poucos anos, os filhos crescidos, seu pai separa da minha mãe. E a minha mãe foi na Lua, depois foi em Marte, passeou no Plutão, no Saturno e tudo, porque ela não esperava que meu pai fizesse daquela forma. Mas por quê? Porque a gente conhece quando convive, mas também é possível conviver um tempo e não conhecer realmente. O pastor deve com medo de mim, né? De repente. Então muitos vivem na casa de Deus, na igreja de Jesus, não só aqui na Batista da Fé, mas a igreja de Jesus tem gente que está vivendo há 50 anos, mas continuam conhecendo a Deus de ouvir falar. Ele ouve falar na célula, ele ouve falar no altar, ele ouve falar numa pregação através da TV, através da internet, ele ouve falar, talvez, num estabelecimento, alguém comenta sobre Deus ou diz graças a Deus, e não conhece a Deus, mas só de ouvir falar. Porque quem conhece a Deus só de ouvir falar não é aquele que está lá fora somente. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão lá no mundo, que estão tendo experiências com Deus mais profundas do que a gente. Como assim? Percebendo a necessidade de Deus na vida delas. E a gente está dentro da igreja e muitas vezes não percebe o quanto precisamos do Senhor. É verdade ou não é? Esse dia eu cheguei na casa do irmão e foi o Senhor que marcou. Cheguei na casa do irmão e tinha lá uma parente. Eu cheguei, olhei para ela, aí a irmã disse assim, ô pastor, essa aí é a menina que eu falei, que ela queria conversar com você. Não assimilei a fisionomia com o nome, não bati, mas amém, para conversar comigo. Foi ontem isso. E eu sentei para conversar. Eu falei para o pastor, eu nunca vi uma pessoa chorar tanto na minha vida. Aquela mulher chorava tanto que as lágrimas corriam no pescoço. E eu cheguei incomodada com tantas lágrimas. Eu olhava assim, meu Deus. E eu sou o seguinte, não chora perto de mim não. Chorou, vou junto. Pego meu barquinho e saio navegando na lágrima. Mas naquele dia eu firmei, eu falei, não é hora. Se eu chorar aqui, ela vai se sentir fraca até. Até mesmo fraca, não. Deixa eu firmar aqui, olhar, concentrar no que ela estava me contando. E aquela mulher chorava tanto. E ela disse para mim, não frequenta a igreja evangélica, mas ela disse para mim assim, contou a vida dela e tal, e virou para mim e falou assim, mas eu não estou assim por causa das coisas que têm acontecido comigo, pastora, eu preciso conhecer Deus. Eu dei um tapa aqui e aqui em mim, me desenhou na nuca ainda. Eu preciso conhecer Deus. Eu fui na igreja. E aí eu sentei e tudo que falava, eu não sei, não entrava, eu não tenho mais prazer de vestir uma roupa bonita e ir para a igreja, porque eu não quero essas coisas, eu quero conhecer Deus. E eu fiquei olhando e meu coração ficou assim, assombrado, porque eu falei, Senhor, quantos de nós ouvimos tanto falar do Senhor, mas essa sede aí, eu não tinha ouvido ainda. Então se pode conhecer dessas duas formas. Muitos conheciam apenas de ouvir falar. A Bíblia diz que Jó era um deles. Jó, ele precisou de passar por um processo, ele precisou de passar por uma circunstância tão difícil, irmãos. E lá no final de tudo ele disse, eu te conheci apenas de ouvir falar. E olha que a Bíblia diz no início que ele era um homem íntegro, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Às vezes não sentimos
diz que Jó tinha toda essa característica e passou por um processo, e no final ele disse: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém. E aí nós ficamos assim, meio que querendo que coisas aconteçam em nossa vida, mas nós não aceitamos o processo de Deus para elas. Toda vez que eu falo isso meio que, ai, como Isaías disse, ai de mim. Porque nós não sabemos, o pastor disse aqui, acontecer coisas grandes, que se contar você não vai acreditar, está dizendo coisas boas. Mas mesmo que aconteçam não coisas boas por um processo de Deus, mesmo assim, é por um propósito de Deus. E Isaías, ele estava nesse momento da sua vida, e a vontade de Deus, sabe qual é a vontade de Deus? É que o homem o conheça. Muitas vezes nós nos arrumamos e Deus fala: é hoje vai acontecer. Você dá uma peça, né? É hoje que vai acontecer. Não, não. Eu tenho certeza que vai passar essa maquiagem, vai vestir essa roupa, vai comprar uma camisa nova, igual o Maxwell, assim. Hoje o Max vestiu uma camisa nova e hoje ele vai me conhecer. Não é assim? Hoje ele vai me conhecer. Ou então nos ver arrumando, enfrentando toda a luta com as crianças, né? Ali fala: hoje, olha só, o esforço que ele está fazendo, a distância que ele está andando para chegar na minha casa. Hoje eu vou me revelar, ele vai me deixar mostrar a minha glória a ele. E a gente entra, a gente sai e não vê o Senhor. Porque afinal de contas eu entendo que aqui não é santo, mas é um lugar para adoração. É um lugar que nós nos ajuntamos uns com os outros, que os irmãos se unem para poder dar a Deus um culto racional. Nós conhecemos a Deus quando entramos numa escola chamada vida. A vida nos ensina muita coisa a respeito de Deus, é verdade ou não? A circunstância da vida. Eu quero dizer a você que está acontecendo um processo de Deus na sua vida. Vou repetir, talvez você não está entendendo. Está acontecendo um processo de Deus na sua vida. Um processo para que Deus se revele a você. Para que você, no final de tudo, tenha uma experiência pessoal com Ele. Porque, irmãos, ai de nós se não passarmos por nada de difícil nessa terra. Eu digo que acho até que nós nem nos lembraríamos de Deus. Tudo estaria tão certo, tudo estaria tão bonito, que a gente falaria: graças a Deus. Mas não conheceríamos o Senhor. A vida nos ensina. Mas sabe o que acontece com a gente? O negócio é que no meio do processo a gente não aprende a lição. E quando a gente não aprende a lição, o que acontece quando a gente não aprende a lição na escola? Hein? Você é estudante aí? É o quê? Reprovar. Você é repeteco. Vai repetir tudo. Porque você não entendeu a lição. É por isso que tem gente que fica na tribulação, na provação, na dificuldade, na vida, na mesmice. Tem gente que você passa anos encontrando com ele e fica assim: pois é, né? Meu marido não se salva ainda, minha esposa, meu filho, vai ser ainda. Aí você encontra com ele daí uns 2 anos, e aí seu filho? Não, tô orando, irmão, meu filho, mais 5 anos, e aí? Meu filho. Aí você encontra mais um tempo, ele, meu filho, ainda vai. Porque ele não aprendeu que quando e muitas vezes nesse processo do Senhor fazer você conhecê-lo foi um processo em que você viu algumas situações difíceis na sua vida e que ao invés de você dizer: Senhor, para que isso está acontecendo? Você diz: por quê? Por que, pastor, essas coisas acontecem comigo? Não é porque, é para quê? Eu vou dizer uma coisa: para a glória de Deus.
o processo é para a glória de Deus. O problema é que a gente não entende o que Deus quer falar em meio a esse processo. E o que acontece? A gente repete a missão, e repete o ano, e repete a prova. E sabe quando é que Deus adianta o processo? Sabe quando é que Deus pula para outra fase na sua vida? Aquilo que Ele tem que fazer em nós é quando nós aprendemos a lição. É quando nós buscamos o que o Senhor quer. E esse processo de Deus com Isaías, até o capítulo 6, ele estava num nível com Deus. Até o capítulo 6, ele vivia uma situação na sua vida. E descrito no capítulo 6, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Segundo as pesquisas a respeito de Uzias aqui, Uzias, ele era um homem bom. Ele era um rei de Judá, um homem bom, um homem que se portava com a nação. E pesquisando se descobre que Uzias era parente de Isaías. Era um motivo para a nação chorar a morte do rei Uzias, mas era também um motivo maior para Isaías, porque era parente dele. Hoje está passando um programa onde um pessoal trabalha no gelo e de repente alguém da equipe sumiu. E eles começaram a procurar, de repente filmaram um buraco no meio do lago. Eu até nervoso de olhar aquele gelo, e aí tinha um buraco no meio daquele lago congelado, e eles suspeitaram que aquele componente daquela equipe, ao passar com um esqui no gelo, fazendo o seu trabalho, ele desequilibrou e caiu dentro daquele buraco. Aquilo me deu um nervoso. E aí quando acharam, não acharam mais o sobrevivente, mas acharam o corpo dele. E eu vi que alguns reagiam, choravam, por mais que era querido da equipe, por mais que era assim estimado no meio deles. Mas quando se contou para a mãe dele, quando se contou para o sobrinho dele, o choro foi maior. No caso de Isaías, para ele tinha um motivo maior, porque ele era parente de um homem bom. E aí quando alguém bom morre, o que a gente fala? Com tanta gente ruim, morre gente boa. Quem é que nunca pensou isso, irmãos? Você vê uma criança se deitar, morrer de uma doença. Você vê umas pessoas tão de caráter tão bom. Você vê umas pessoas tão sinceras com o Senhor e morrem. E a gente fala com tanta gente ruim no mundo, por que logo fulano morreu? A gente até fala, podia morrer pelo menos um pouquinho daqueles homens lá de Brasília, né? Renan Canalha, como é que é? Renan Calheiro, né? Ele podia morrer pelo menos um desse. Podia pelo menos... As pessoas falam isso. Aquele homem lá, até brinca, né? Que não é caneta. Elas falam e falam que podiam morrer esses homens. Mas Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Então para Isaías foi um processo mais doloroso. E o povo estava confuso. Irmãos, quando o pastor Lúcio lá de Timóteo morreu, eu fui lá no velório dele, não sabe de morte aqui, mas peguei uma coisa mais pesada para que os irmãos entendam a palavra. E eu cheguei lá, e aquela igreja, sabe, construindo, tinha tanta coisa para se acontecer naquele templo, naquele lugar. Pastor Lúcio, um homem de visão, crescimento. Não sei se os irmãos conheceram, o irmão Branco conheceu, a Helena, acho que a White já conheceu ele. Um homem assim, novo, 31 anos. E a igreja rompendo na presença de Deus. E aí a gente chega assim, viu aquelas ovelhas todas sentadas, espalhadas lá naqueles bancos, espalhadas lá fora naquele gramado. Aquilo me deu uma pena. E eu fiquei olhando para aquele povo confuso, desnorteado. E assim aconteceu quando o rei da nação morreu, porque todo rei que entrava em Israel era uma luta. Alguns serviam a Deus. Quando o filho deles vinham, negaram o Senhor, ou negaram o Senhor, vinham mal na nação. E o povo ficou confuso, e Isaías sentiu mais, porque ele tinha liberdade de ir no palácio do rei profetizar naquele lugar, porque era mais fácil, o acesso dele aos íris era mais fácil. E tem uma coisa que a gente sabe, que o ser humano não está preparado para a morte, por mais que a gente é espiritual, por mais que dizemos que amamos a Deus, por mais que a gente fala
tantas coisas e parece tão forte. Nós não estamos preparados para a morte, por quê? Talvez sim, na sua vida, que você morrer vai passar a eternidade com Deus. Essa é a preparação. Por que não estamos preparados para ouvir? Porque a pena que o homem recebeu, ele ia morrer por causa do pecado. Então, Deus, quando dá uma pena sobre nós, quando Ele determina algo, se é vida, mas se é morte, é morte. E o homem não se acostumou, ninguém se acostuma com a morte. E talvez Isaías até tenha questionado a Deus, mas estava tudo tão bem. Estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, estava a nação caminhando, estava, Senhor, tudo tão legal nessa nação, produção, economia, e de repente o rei Uzias morre, parece que foi uma morte de repente. Estava tão bem, Senhor, estava tudo indo tão bem. E sabe o que Isaías, a gente pode imaginar que ele fez? Irmãos, quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito ferido, quando a gente está muito machucado, quando a gente está muito decepcionado, a gente fala aquela famosa frase que Isaías deve ter falado: vou dar um tempo. Eu lembrei da Cleide. A Cleide várias vezes chegava perto da gente no louvor e falava assim: pastora, vou dar um tempo. Não é, Cleide? Pastor, vou dar um tempo, sabe? As coisas não estão muito fáceis para mim lá em casa. Vou dar um tempo. E um dia ela ganhou com um tempo. Um dia nós estávamos reunidos no louvor, tinha gente chegando no louvor que nunca mais voltava depois daquela reunião. E a gente reunido e traçando as metas, de repente a Cleidiane disse assim: pastor, eu vim falar com você. E o pastor sentadinho do lado assim, na frente, olhando a nossa reunião. Eu vou dar um tempo, o Valmir lembra disso, vou dar um tempo. Aí então eu assim aquelas palavras assim, sabe? Eu estou certa, é isso mesmo, tá? Eu penso assim, que é isso que aconteceu na minha vida. Aí o pastor falou assim: chega, Cleide. Não foi? Chega. Se você for dar um tempo, melhor que você não volte. Chega. A nossa vida não pode ser assim, medida pelas coisas que passamos. Ou você fica ou você sai de vez. O que aconteceu, hein? Ela ficou, na hora ela quase morreu, acho que ela levantou assim, eu peguei aqui, pastor, mas ela falou, nunca mais eu vou voltar nessa igreja. Eu fui atrás de você? E aí o que nós falamos? Voltar no tempo. Não é assim? Quando a gente está na guerra, a gente fala assim: eu estou dando um tempo. Eu vou dar um tempo. Quando tudo estiver normal, eu volto. E esse tempo, muitas vezes, é aquele tempo: eu não vou ser crente, mas não vou. Estou cansado. Passa muita luta. Quem é crente passa muita luta. Eu vou dar um tempo, sabe? Quando tudo estiver normal, assim, tudo tranquilo, tudo muito bom, eu volto. Foi com esse pensamento que Isaías ficou depois daquele baque que ele levou. Ele disse: vou dar um tempo. Essa questão de voltar no tempo, traduzindo, é desisto. A gente fala voltar no tempo para dar uma esperança no coração de tanta gente que a gente vai voltar. Mas na verdade, voltar no tempo é desisto. Porque não existe, você namora e a pessoa vira e fala assim: tem um tempo, acaba com isso, porque é fria. Não existe tempo em namoro, ou termina ou não termina. Não existe tempo em casamento. Quantos maridos, amor, precisa de uma viagem, sabe? Muito estressado. E aí vai dando tempo. Não tem tempo de casamento, não, meu filho. O que você está dizendo quando você diz namoro? Eu quero um tempo, você está dizendo: eu estou desistindo de você. Porque quando se ama, que tempo o quê? Quanto mais agarrado, melhor. Quanto mais junto, melhor. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais você convive, é melhor. Você quer ouvir a voz, você faz coraçãozinho na escola, quando está estudando ainda. O telefone toca, a primeira pessoa que você pensa é a pessoa. Pode ser até de madrugada, fulano até dormindo. Está achando que é, porque não existe dar tempo, e muito menos vou dar um tempo em relação ao Senhor. Não existe
existe, essa linguagem ela não existe. E Isaías então ele vai para o templo, porque a Bíblia diz que Isaías entrou no templo. E ele vai para o templo. Quantas vezes você talvez já não vem para a igreja dizendo: é a última vez que eu vou lá. Eu vou chegar, conversar com o pastor, vou dar um tempo. E quem dera se você conversasse com o pastor, você não daria um tempo. Quantas vezes você foi e disse: Deus não falar comigo, eu não tenho, vou desistir. Quantas vezes você já quis entregar algo para o pastor e dizer assim: pastor, eu sou líder de célula, mas eu não quero ser mais não, estou dando um tempo. Muita fúria do diabo na minha vida. Eu luto com aquelas irmãs, eu luto com aqueles jovens, eu luto com aqueles irmãos, com aqueles homens, e eu vou dar um tempo. Quantas vezes talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: eu estou precisando de dar um tempo para isso tudo. E se você está querendo que Deus fale, Deus está falando com você. Se você está querendo que Deus fale, Deus está falando com você. Isaías entra no templo querendo desistir, querendo não saber de mais nada, ele ficou confuso, ele era um profeta, e agora? O que ele iria falar com o povo? O que ele iria dizer ao povo depois da morte do rei Uzias? O que ele diria? Porque nas suas profecias, até o capítulo 6, ele não falou nem um minuto da morte de um rei, não profetizou nada. Mas de repente pegou ele ali. Ele não tinha nada para explicar a ninguém. Quantas vezes nós passamos uns processos dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja aqui, e às vezes a gente vê irmãos passando certas situações e a gente quer falar alguma coisa, e tem hora que a gente é um profeta e não tem o que profetizar. Nós não sabemos o que falar, a gente só escuta, a gente só chora, a gente só faz algo, mas a gente não tem muita coisa a se fazer na hora. E ele foi no templo pela última vez, e quando ele entra no templo, ele diz: eu vi o que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Quando ele entra no templo, ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto, muito alto, sublime trono. Quando ele entra, ele vê o Senhor. Nós vamos ao templo, nós estamos no templo. E por que a gente entra muitas vezes esquisito dentro do templo e sai pior? Tem gente que entra dentro do templo e sai do mesmo jeito. Tem gente que entra no templo e sai pior do que entrou. Vou te dizer por quê. Porque muitas vezes entra olhando os homens, olhando os problemas, olhando as pedradas, olhando tudo. Olhando se o pastor vai falar de oferta, você vai falar muito tempo, você vai pedir muita coisa, você vai pedir nada. Nós entramos com essa expectativa, ou entramos para ver alguém, para tratar alguma coisa, para combinar alguma coisa. Eu vou vir para que ninguém venha me cobrar depois, senão minha líder vai falar, meu pastor, minha pastora vai falar. Vem para tudo, menos para ver o Senhor. Quando é que nós nos arrumamos e viemos para o culto dizendo: eu quero ver o Senhor? Eu não sei, não vou julgar, mas eu poderia dizer que a maioria de nós não falamos isso quando estamos vindo para o culto. E aí vem tudo, mas não vê o Senhor. O seu culto depende para quem você está olhando. Diga para o seu irmão: o seu culto depende para quem você está olhando. Meus irmãos, se você veio ao templo e não está procurando ver o Senhor, ou se você já tem vindo há muito tempo ao culto, mas não tem visto o Senhor, você está vindo à toa, você está vindo em vão. Irmãos, eu estava ouvindo a canção Vou Te Alegrar com o meu louvor. Eu estava pensando: meu Deus, a gente é tão decorado. Nosso louvor, estamos tão decorados. Nós sabemos que faz um toquinho, um toquinho, um toquinho. Pega e entrega ele.
nós agimos, irmãos? Nós já fazemos assim. Paz, igreja, amém? Amém? Vamos louvar a Deus, aleluia. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Não, você sabe tocar o brega? Aí, se tiver aquele outro, dá tocando. Tá, pega esse aí. Irmãos, o Senhor me deu uma canção, glória a Deus, igreja. Vai, irmão, culto. Esse é o quadro da igreja, Jesus. Deus deu uma canção, amém, aleluia, aleluia. Aí, a gente vai dizer: Santo dos Santos, eu quero entrar e aliviar para contemplar a tua face, aleluia. E é face, é teu rosto, é a mão de Jesus, é um monte de coisa. Não vemos o Senhor. Você canta: te amo, te adoro, é um trem assim: te amo, tô pulando, vamos lá. Não vemos o Senhor. E para se ver Deus tem 3 ângulos para se ver. Também as circunstâncias, a gente pode ver os problemas, às vezes a gente entra num problema e a gente vê ele só pelo ângulo errado. Existem 3 ângulos para se ver a circunstância na nossa vida. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Estevão é um mártir que morreu apedrejado por causa de Jesus. Quando ele estava ali sendo apedrejado, o ângulo de quem estava apedrejando, faz favor, lá, pula aqui, depressa. Baixa, ele está apedrejado por isso. O ângulo dos judeus aí: aê, seu miserável, você merece morrer mesmo. Ó, como é que eu sou santo? Ó, você merece essa loucura de religião. Você merece aí, ó, manda pegar, manda pé. Ninguém quer tirar também? Você não quer tirar? E foi. Mas essa é a visão dos judeus. Saulo, que não era Paulo ainda, olhou e falou assim: puxa, isso que é fé, hein? Estevão é que ganhou Saulo, sabia disso? Porque foi pelo testemunho de Estevão. Fica aí, tá? Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo muita gente postando em Facebook: Deus, que as frasinhas, mas segurei. Que as frasinhas mais, sabe? Deus é tudo, adoração, sabe? Tem gente que, pastor, já viu aquele filme? Pastor, você já viu aquele negócio? Aquele mas não se ganha com palavras, se ganha com testemunho. E o ângulo que os judeus viam Estevão era miserável. E Saulo: que fé é essa? Agora, como que você acha que Estevão estava olhando? Estevão estava olhando para quê? Para os judeus? Ou para Saulo? Não. Ele fala: eis que vejo os céus abertos. Estevão estava olhando para o Senhor. Ele estava vendo Deus. Para que você está olhando? Obrigada. Para que você está olhando? Para que você está olhando? Qual o ângulo que você está olhando diante do processo de Deus para a sua vida? No processo de Isaías disse: no ano em que me aconteceu uma coisa que destruiu a minha vida e que me deixou confuso, eu desviei, eu murmurei, eu deixei o Senhor, cometi suicídio, respondi a infidelidade do meu cônjuge com outra infidelidade? Não. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A gente não quer processo não, irmãos. A gente quer processo de nada de Deus não. A gente vira hoje para os crentes e diz: ô irmã, espera no Senhor, o Senhor está trabalhando. A pessoa faz uma cara. Você
toa, não. Deus está trabalhando e a pessoa não quer. Quando Deus vai agir, vamos que dia agora? Quer ir agora. Só se for agora. Eu quero dizer, igreja do Senhor, que você pode ver o Senhor, depende do ângulo. Você pode ver o Senhor, depende do ângulo. E talvez você tenha sofrido muito, porque o ângulo não está certo. Você está vendo o que aconteceu, como é que vai ser. No ano em que você sofreu uma decepção grande, você pode ver o Senhor. Isaías entra no templo, vê o Senhor em um alto sublime trono. Isaías, quando ele vê o Senhor, ele é arrebatado nos seus sentidos, porque tem pessoas que são arrebatadas o corpo todo, mas arrebatamento de sentidos é que ele fica igual um bobão, ou cai ou não cai, e os seus sentidos são tomados por Deus. Quais são os sentidos? Tato, paladar, olfato, audição e visão. Naquela hora, no templo, não estava só Isaías, irmãos, estava um monte de pessoas no templo, porque o templo era um lugar movimentado, e de repente Isaías com cara de bobão, olhando para o nada. Irmãos, no céu é tão diferente, porque se você fala, se você vê, se você ouve, esses sentidos é para você relacionar. Sim ou não? Para você se relacionar, você ouve as pessoas, você vê as pessoas, você cumprimenta as pessoas, você cheira um perfume ou dá a sua opinião a respeito do perfume, você prova uma comida boa, e o Senhor toma os sentidos de Isaías ali. E de repente a Bíblia diz que ele diz, eu vi. Então Deus tomou os sentidos de Isaías e começou a trabalhar na sua visão. Eu vi o Senhor, sua visão foi abrindo. E a Bíblia diz que ele viu seres que não são como nós, mas são serafins, seres afogueados, seres que cobriam. Tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam diante do trono de Deus. E é tão chique isso. Por que a gente lê a Bíblia e não tem curiosidade de saber por que os serafins cobriam os pés? Para que isso? Por que não voava para 6? Chegava mais rápido. Não, ele cobriu o pé, cobriu o rosto e voava com 2. Cobriu os pés, porque pés falam de santidade. Pés falam de santidade. A Bíblia diz que Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro, deixa eu lavar seu pé, quer dizer, deixa eu te fazer santo. Ele, não, Senhor, não. Depois que ele saiu, Pedro pensou, e falou, Jesus, passa aí, então lava tudo. Você não entendeu nada. Jesus falou a você, quando eu lavo os seus pés, quando eu te mostro o que é santidade, você já está todo limpo. E pés falam de santidade, não se perca, dobre a sua atenção em nome de Jesus. A Bíblia diz que João, na ilha de Patmos, do Apocalipse, os pés, se Isaías visse Deus, os pés dos serafins, ele ia entender o nível de santidade que Deus quer que andemos, irmãos. Isaías não viu porque Isaías ia cair duro. Então as asas cobriam os pés. Na ilha de Patmos, a Bíblia diz que João viu Jesus não dos pés para a cabeça, senão ele já tinha caído ali. Mas ele viu Deus de cima para baixo e fala assim, então virei e vi, os seus cabelos eram como lã, os seus olhos como fogo, chamas de fogo, ele tinha uma couraça assim, suas mãos eram assim, então quando olhei, caí como morto, diante da santidade de Deus. Ele morreu, Flávio, João morreu. Porque assim que ele cai, Jesus fala assim, João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Quer dizer, naquela hora João voltou.
rosto. Ele não estava diante de Deus, os serafins. Por que eles cobriram o rosto? Porque havia alguém naquele templo mais santo do que eles. Existia alguém que se existia de serafim, não podia mostrar os pés, porque Isaías morreria. Então existia alguém que os serafins não podiam olhar. E eles adoravam assim com as asas. Eles não podiam nem olhar para quem estava sentado nesse alto e sublime trono. Nós podemos ver o Senhor, mas temos visto Ele só através das coisas que Ele tem feito em nossa vida. Não aguentaremos olhar o Senhor literalmente. Então Isaías vê os seres que cobrem o rosto, porque não podem resistir à santidade de Deus. Isaías não podia olhar para os seres, mas podia olhar para Deus. Que é isso? Denise, Isaías não podia ver os seres por quem ia morrer, mas ele olhava para o alto e sublime trono e via alguém lá. Ele viu o Senhor. Mas por que ele não morreu? Porque os serafins não têm o que se chama de misericórdia. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se você tem andado na vida de pecado, se você não tem temido ao Senhor, Ele tem visto a sua vida. E não pense em você que é porque ainda tem um restinho de bondade na sua vida. Não, é porque a misericórdia do Senhor é a causa, o motivo de eu e você nós sermos destruídos. E Deus deixa Isaías olhar para ele. E de repente um outro sentido de Isaías aparece. Ele ouve um som que diz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles seres, irmãos, eles repetiam isso já há trilhões de anos. Aqueles seres já diziam isso há trilhares e trilhares de milhares de bilhares, de tudo que você trocar de milhares aí. Eles já adoravam a Deus e muitas vezes de fato nós vamos ficar no céu eternamente adorando a Deus. Há pessoas que dizem que graça tem. Mas não parece uma coisa sem graça? Eu queria que saísse com a Sofia lá para fora, irmãos, está atrapalhando. Irmãos, tem graça? Tem gente que fala assim, que graça tem? Ficar diante do trono assim, santo, santo, trilhões de anos. Sabe o que os serafins olham para nós e pensam? Vocês comem? Vocês dormem? Que graça tem comer? Os seres olham para que graça tem comer? Esse povo é doido. Se a gente olha para eles e pensa isso, eles também pensam a favor de nós mortais. Mas por que não é sem graça? Por quê? Quando você comenta com o irmão Simão, depois do curso vou comer aquele lanche, aí serafins, sem comentário, foi ele que fez, então. Mas é porque as naturezas são diferentes. A natureza do serafim é dizer: Santo, 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 Santo. São diferentes. Até que um dia nós vamos nos unir a eles. E aquilo que você falou assim, não, parece tão sem graça. Você vai começar a falar assim: Santo, Santo, que legal, Santo, Santo, Santo. Isso é uma eternidade para falar Santo. Isaías diz: senti a terra tremer. E a Bíblia diz que as colunas do templo de Salomão, literalmente como se fossem essas, começaram a balançar ao som do santo, santo, santo que os serafins faziam. E a Bíblia diz que o lugar se encheu de fumaça. Isso quer dizer se encheu da presença. Quando adoramos a Deus, abre os seus ouvidos, Deus movimenta situações. Coluna fala de coisa firme. Coluna fala de firmeza, de certeza, de segurança. Quando nós adoramos a Deus, igreja do avivamento, quando você não olha no ângulo errado,
situações, quando você olha e diz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, a minha casa, a minha família, o meu emprego, a minha vida está cheia da sua glória. É como se vê. E quando Isaías olha para o Senhor, ele diz: ai de mim! Ai de mim, ai de mim, ai de mim! Que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele diz: ai de mim! O serafim que estava assim, irmãos. O serafim que estava assim, ó. Deus aqui, era aqui, ó. Ele não olhou para Deus, ele fez assim para Isaías. Quer chamar a atenção de Deus? Quer? Quer? Você quer chamar a atenção de Deus? Assuma quem você é. Para de fingir. Para de fingir para pastor. Para de fingir para vizinho. Para de fingir. Para de fingir. Quando você diz: Senhor, eu sou impuro, nós falamos assim: Senhor, eu queria te servir melhor, mas olha meu marido, Senhor. Olha meu filho. Assim, olha meu patrão, misericórdia. Olha como minha vida está. Olha meus hormônios. Olha isso, olha aquilo. Isso não chama a atenção de Deus. Mas quando você diz, como Isaías disse, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem puro. Isso sim, esse serafim faz assim. Porque o serafim sabe que chama a atenção de Deus. Para de culpar os outros, irmãos. Para de culpar os outros. Para de colocar nos outros uma responsabilidade que é sua. Quando Isaías subiu sua condição, movimentou. A gente sabe que o profeta Elias entrou na caverna e falou assim: ó Deus, eu estou nessa caverna por causa daquele povo rebelde lá. Sabe, Senhor, eu sou um profeta. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu não vou sujeitar isso. Deus falou assim: para, Elias, conversa fiada. As 7.000 que também não se dobraram. Para de desculpa. Para de dizer que você é a esposa mais perseguida, a mãe que sofre mais. Para de dizer isso. Você precisa me ver. Você precisa me conhecer. Sabe quem é culpado dos nossos problemas, irmãos? Isso é para mim, isso é para você? Quem? Nós. Nós somos o problema de muitos problemas. Não porque se alguém está acontecendo situação difícil na sua vida, é porque a culpa é sua, não é isso. Mas como nos comportamos diante das situações difíceis. Continua difícil porque a culpa não é do outro, a culpa é nossa. Muitos problemas da sua vida vai acabar quando você assumir sua condição. Eu sou. E a Bíblia diz que quando Isaías falou assim, o serafim olhou para ele, foi no altar, pegou uma brasa viva, uma brasa acesa com uma tenaz. Sabe o que eu acho tão interessante? Que se os serafins eram de fogo, por que não pegou a brasa com a mão, Cleide? Porque os fogos são diferentes. Ele pegou porque o fogo da brasa era mais forte do próprio fogo do corpo. E o fogo da brasa era para o homem. O fogo da brasa, João Marcos, era o Espírito Santo que tocou nos lábios. Quando o Espírito Santo toca na nossa boca, a gente não fala mais besteira. A gente já tem aquela habilidade, aquela sabedoria, aquele domínio de falar, irmãos. Ele pega com uma tenaz, que é tipo um alicate de ferreiro, né? Um negócio assim que agarra e toca nos lábios dele. E quando tocou, Deus disse: agora sim. Agora sim. Permita que essa brasa
Toca nos seus lábios essa noite. Eu vi o Senhor. Você vai poder dizer isso depois que tudo passar. Eu vi o Senhor. E depois de 8 versículos, depois de toda essa visão, aí Isaías abre a sua audição e escuta Deus falar: a quem posso enviar? Só estava ele ali naquela experiência e Deus pergunta a quem? Por quê? Por que Jesus chegou perto do Bartimeu e falou assim: o que você quer que eu faça para você? Não, eu quero uma bengala, com ar-condicionado, quero uma bengala de direção hidráulica. Não! Por que Jesus virou sério e pergunta o que é que ele quer que eu faça? Por que Jesus chegou perto do homem do tanque de Betesda e falou assim: o que você quer que eu te faça? Ele: não, nada, eu estou muito bem, vai ficar mais uns 38, vai ficar mais uns 20. Por quê? Por que Deus olha para Isaías e fala: quem me enviarei? Sabe por quê, irmãos? Porque depois de toda uma experiência com o Senhor, Deus tem algo que ele respeita, o livre-arbítrio. Ele não iria empurrar, mesmo que ele fez uma obra grandiosa na vida de Isaías, mesmo que ele tenha feito uma obra grandiosa na sua vida, ele não vai te empurrar a nada. Ele te pergunta: quem que eu posso enviar? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Porque depois de tudo Isaías podia dizer: vai dar nada. Mas Isaías, aquele homem que chegou arrebentado, aquele homem que chegou nessa noite na Batista da Fé pensando em desistir, aquela mulher que chegou pensando: o que está acontecendo nesse processo na minha vida, aquela mulher que entrou com a cabeça baixa, aquele homem, aquele filho, estou dizendo para você mesmo, aquele pai, aquele líder que entrou daquele jeito, querendo morrer, querendo desistir, confuso, ele tem uma resposta para Deus como você tem aqui. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Se você visse Deus mais, se eu visse Ele mais, eu não desistiria de tantas coisas. Se nós víssemos mais o Senhor e aprendêssemos o sentido do culto, que aprendêssemos que não deveríamos levantar tantas vezes durante o culto, que não deveríamos conversar durante o culto, que não deveríamos deixar nossos filhos andarem durante o culto, que não deveríamos deixar nossos filhos fixados no computador, na internet, nos Facebooks da vida. Se nós entendêssemos isso, nós veríamos o Senhor. Mas a gente está deixando tudo acontecer. Satanás está entrando em nossa casa. Irmãos, eu não conformo. Os filhos, as crianças estão voadas. A mãe fala: meu filho, as crianças assim: hã? Verdade não é, irmãos? Verdade não é? Irmãos, deixa eu dar um conselho. Um conselho meu, um conselho aplicável a você. Estou nessa guerra, estou nessa luta. Irmãos, aqui ó, firmeza e amor. Firmeza. Não é o mundo, o sistema que dita, é a palavra de Deus. Firmeza. Eles passam horas na TV, no computador, não sabem nada. O que vai ser dos netos que nós vamos ter? O que vai ser dos filhos deles? Quando você fica firme com seu filho na palavra de Deus, você está poupando ele de sofrer com